dia a dia. Vou ler aqui em Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, Tiago 1, 22, tornai-vos, pois praticantes. Olha que interessante que Tiago fala, tornai-vos, não está dizendo seja, mas tornai-vos, olha que interessante. Então quando diz tornai-vos é um processo, não é de uma hora para outra que uma pessoa se torna praticante da palavra de Deus. Eu vou meditar, o Haggai me alimenta, me nutre, a exegese, eu tiro para fora, tenho a revelação. Agora começa a ação prática. Como vou praticar? E aqui diz, tornai, ou seja processado passo a passo para que você comece a aplicá-la, praticá-la. Não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Depois sai, depois se esquece de tudo. Então, hoje nós temos muita gente que usufrui, fala da palavra, manda versículos do dia e muita gente está aplicando a palavra de uma forma errada. Porque as pessoas hoje em dia têm dificuldade para aplicar a palavra do Senhor e quando aplicam ou querem praticá-la, se enganam, porque há uma interpretação errada. Essas pessoas não observaram bem o que a palavra, desde o literal, desde o racional, o textual, porque eu preciso entrar primeiro no campo racional para depois entrar na questão espiritual. Primeiro é racional, racional, para depois entrar no quesito espiritual. Por quê? Porque primeiro eu tenho que compreender. Vou citar novamente a passagem quando Felipe pergunta ao eunuco, pergunta, tu entendes do que lês? Como poderei entender se não há quem me explique? Então, ele precisou entrar no processo geral até vir a revelação e ele decide se batizar. Já falamos sobre isso. Então, primeiro, a fé começa no racional. Como assim, se a fé é espiritual? Sim, a fé é espiritual, mas ela precisa ser entendida primeiro. Eu sei que na fé haverão coisas que vão acontecer que não tem explicação. Sim, eu entendo, mas no quesito palavra eu preciso entender, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir não é somente escutá-la, porque qualquer pessoa pode escutar a palavra, porque se fosse para escutar a palavra, qualquer pessoa se converteria, né? Tomara que a gente saísse numa praça, alguém escutou um versículo, pronto, se converte. E ele vira uma pessoa de fé. Não é assim. Esse ouvir é captar, entender, absorver e de fato observar e ela entrar no raciocínio para que a pessoa entenda que ela é pecadora, que há um Jesus que a salva e há um sangue precioso que a redime e agora ela se torna uma pessoa salva. Isso é um processo. Então, a palavra tem que ser ouvida, mas esse ouvir é muito mais profundo, não é somente escutar. A diferença é escutar e ouvir. Ouvir é entender e aplicá-la no seu coração, até que venha a revelação. Depois da revelação vem a aplicação, para que eu comece a praticá-la, uma vida de prática, uma vida de fé. A fé sem obra, ela é morta, o próprio Tiago diz. Então, primeiro ponto, na questão de aplicação. Quero fazer um parênteses aí. Muita gente aplica versículos de uma forma errada. Por quê? Porque não observa bem. Então, o primeiro ponto aqui é observação. Observar. Toda pessoa que precisa interpretar, ela precisa observar. Por quê? Porque através da observação, ela vai conhecer e entender. Nesse caso da Bíblia, há palavras, há textos, há contextos. Ou seja, palavras, frases, um texto, contexto, um capítulo inteiro, uma história inteira, o contexto do livro todo. Há referências, inferências, onde a pessoa vai ter que se mover na palavra do Senhor. Então eu vou ter que juntar todas as peças.
uma parte ali, outra parte lá, para juntar, porque a palavra ela tem uma estrutura orgânica espiritual, onde ela se juntando vai trazer a virtude gloriosa da revelação e do entendimento para que eu possa praticá-la. Então, primeiro passo básico é observação. Eu preciso observar. Quando eu entro na questão observação, eu estou falando da questão texto, principalmente texto. Né? Nunca analise um texto fora de contexto. Como as pessoas hoje em dia usam versículos, principalmente, na internet, nos celulares, mandam frases do dia, ou versículos do dia. É lógico que um versículo tem poder e pode transformar uma vida, não duvido disso, né? Ou o fato, às vezes, em oração, eu já abri a Bíblia e Deus falou comigo, acontece. Agora, eu não posso fazer isso uma prática. Nunca leio, nunca medito, nunca faço hagá, nunca sugo, nunca faço exegese hermenêutica, nunca tenho a revelação, muito menos vou praticar. Então, esse é o grande problema da igreja hoje em dia. Muita gente, no culto de domingo, muita gente quer palavra, quer avivamento, quer unção, quer que o céu desça, e se não desce o céu, ou se o pregador não lhes convence, olha, a palavra foi mais ou menos, a mensagem foi mais ou menos. Só que eles querem ser revestidos desse tal avivamento, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia em casa. Tem gente que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nunca pegou na palavra do Senhor para meditá-la, e quer chegar no domingo e quer ser revestido do poder e da unção. Eu vou lhe falar uma coisa, não existe avivamento se não há palavra no meio. Se houver movimento sem palavra, ou esse tal de avivamento que dizem por aí, sem meditação da palavra, sem estrutura na palavra, saia fora, porque isso é barulho de latas, simplesmente uma agitação. Às vezes pode ser até emocional, mas o avivamento vem pela palavra de Deus. As pessoas querem hoje em dia ir para a igreja, e na igreja receberem a dose da semana, serem carregados de poder para enfrentar outra semana. Só que durante a semana não lêem Bíblia, não oram, não jejuam, não se santificam, estão na Netflix o dia inteiro, estão no sofá assistindo Globo Lixo, me atrevo a dizer Globo Lixo, só notícias deturpadas, enganação, e chegam na presença de Deus, entre aspas, presença de Deus no domingo, e querem ser revestidas, querem o tal de avivamento. Não virá avivamento se essa nação não se volta para a palavra de Deus, se ela não se volta para a prática da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro é a observação, eu tenho que ter textos, e eu vejo muita gente falando de textos fora de contexto. Olha só, tem às vezes uma vírgulazinha pode mudar todo o texto, ou uma frase. Nós estamos falando de pelo menos toda a estrutura, primeiro, do léxico. Vou falar aqui, texto, quando falamos do léxico, vê aquele léxico. O que é o léxico? O que é uma palavra em si. Quando eu tenho o léxico bem estruturado no meu conceito, nas minhas ideias, eu vou saber que palavra é essa, o que ela significa. Por isso que eu tenho que ser um pouco bom na questão dicionário, como está meu vocabulário, como está a abundância da semântica, da abundância do meu vocabulário, o quanto eu tenho de palavras, esse acervo de palavras no meu conteúdo, para entender o que está sendo dito, literalmente, para começar. Então, aí vem o sintático, será a análise de uma frase, a estrutura de uma frase, porque várias palavras, né, na estrutura do léxico, aí vem a estrutura do sintático, ou seja, vai ser a fusão de palavras que vai compor uma frase que vai dizer alguma coisa, tá? Só que uma letrinha pode mudar tudo. Uma letra, por exemplo, vou falar uma letra agora aqui. O Senhor me livra na tribulação. O Senhor me livra na tribulação. Só que eu vou tirar do na, vou tirar o N e vou colocar um D. O Senhor me livra da tribulação. Só mudei o N para o D. Tudo é igual. O Senhor me livra na tribulação e o Senhor me livra da tribulação. São duas coisas totalmente diferentes. Uma está dizendo que o Senhor me livra no meio da tribulação. Outra diz que o Senhor me livra, me tira da tribulação, me livra da tribulação, não estarei na tribulação. Então isso muda. É aí onde começam as interpretações.
Não vou dizer que uma está certa ou outra está errada. Não, estou dizendo que uma letrinha, de um D para um N para um D, pode mudar tudo. Às vezes uma vírgula. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, ali em Lucas 23, 43, quando Jesus na cruz diz, confira isso em Lucas 23, 43, quando Jesus diz para o ladrão, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Sendo que sempre foi escrito uma vírgula antes, e muda todo o contexto. Eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Em primeiro lugar, o grego não tem vírgula. Aonde colocar essa vírgula? Aí é um tema muito amplo, não vou entrar nesse tema, porque já muita gente entrou em conflitos por causa disso. Mas colocaram uma vírgula antes, uma vírgula depois. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Outro diz, por isso eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Muda tudo. Hoje, antes da vírgula, depois da vírgula, muda todo o contexto. Então eu tenho que ser observador. Qual é o sentido da frase? Qual é o sentido do texto? Qual é o sentido das palavras? Aí estamos falando de léxico, sintático. A sintaxe tem que ser boa para entendermos o que a palavra quer nos dizer. Então eu preciso saber aplicar, porque senão vou me desvirtuar, e vou desvirtuar numa interpretação errada, que isso não posso fazer. Quanta gente fala de coisas que não estão no texto, e um texto fora de contexto é pretexto para inventar qualquer coisa. Não esqueça que as religiões pseudo-cristãs, todas as religiões pseudo-cristãs, todas são oriundas de evangélicos que interpretaram erradamente a Bíblia. Se você não sabe, uma delas é Testemunha de Jeová, temos aí pseudo-cristãs, meu Deus, nem vou nomear, tantas religiões, mormons, livro de Moroni, Joseph Smith, Rutherford, Russell, esses homens eram todos salvos, louvavam a Deus da igreja evangélica, só que começaram a ter interpretações errôneas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque qualquer um de nós, por uma interpretação, pode se desvirtuar e desvirtuar aquilo que a palavra do Senhor está falando. Quando nós vemos na Bíblia informações que se dizem por aí e são aplicadas por aí, que se analisamos o contexto, muda tudo. Vou ir para o segundo ponto depois da observação. Aí vem a questão contexto, interpretação. 2, interpretação. Quando eu posso entrar na interpretação? Primeiro é observação. Observei o que está escrito literalmente, o que está no léxico, nas palavras, no sintático, observei. Agora vou interpretar aquilo que está sendo dito. Mas para isso, vou precisar da ajuda do contexto, que diz antes e depois. Por exemplo, Filipenses 4,13, muita gente usa esse versículo que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, muita gente positivista, usa esse versículo como querendo dizer, eu não tenho para ninguém, eu sou, em Deus eu posso tudo, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou ganhar, eu sou um super-herói, posso todas as coisas. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Se você ler bem o capítulo 4 de Filipenses, Paulo está dizendo que ele se adapta a qualquer situação. Sei passar fome, como sei ter abundância. Sei passar frio, nudez, como sei ter abundância. Sei o que é solidão, como sei o que é estar no meio de irmãos. Enfim, posso criar várias situações opostas que podem ser uma antítese, ou seja, você está lá em cima, como você está lá embaixo. Paulo está dizendo, eu sou uma pessoa que não se guia por circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é, eu sou super crente, que vai lá à luta e ninguém me vence. Não é isso. Eu sou uma pessoa que não se guia por circunstâncias. Posso ter dinheiro como não posso ter dinheiro. É isso que falta hoje em dia na igreja. A adequação da igreja, a fuga desse tempo secular, uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, só que usam e aplicam de uma forma errada. Nós estamos indo para a aplicação. Entre tantos textos que se falam, mas não foram bem lidos,
Há poucos dias alguém me perguntou dos 3 reis. Que 3 reis? Os 3 reis que visitaram Jesus. Os 3 reis magos. Falei, quem disse para você que foram 3? E quem disse para você que eram reis? A Bíblia não diz isso. Pode ler Mateus 2, 1, 2. Diz que uns magos do Oriente foram lá visitar Jesus, que já nem foi na manjedoura, Jesus estava crescidinho já, no mínimo com 2 anos de idade. Então, foi muito tempo depois, não foi na mesma hora que os pastores foram lá ver. Então, não diz. E magos nessa época eram os astrônomos, os que estudavam as estrelas. É por isso que eles olharam a estrela e foram guiados até Jesus. Agora, não diz que eram 3. Não diz, muito menos o nome, porque isso foi inventado pela igreja romana. Melchior, Gaspar e Baltazar são nomes inventados. Não estão na Bíblia. E não diz que ele entre. Não, mas alguém me disse, está escrito que levaram mirra, ouro e incenso. Sim, mas e se fossem 9? 3 levaram mirra, 3 levaram ouro e 3 levaram incenso. Não sabemos. Então a Bíblia não diz, então não afirme coisas que a Bíblia não diz. Não diz que eram 3 e não diz que eram reis, mas diz uns magos, eram astrônomos. Outra coisa, quando nós estamos fugindo ao contexto, estamos fugindo a um conteúdo de um raciocínio geral. Então, cuidado para não fugir do texto e muito menos do contexto. Isso é importantíssimo. Então, para eu ter uma boa interpretação, eu tenho que ver o contexto também. Contexto, tá bom? Texto primeiro, depois o contexto. Antes, leia depois. Só que também vem terceiro ponto, a correlação. 3, correlação. Correlação. O que é correlação? Correlação é quando eu começo a comparar as referências bíblicas em outros livros. Por exemplo, numa mensagem, normalmente, isso nós vamos ver nas próximas aulas, é uma mensagem temática, uma pregação temática, vai precisar, por exemplo, se eu vou pegar no tema do amor de Deus, eu vou ter que pegar várias passagens do amor de Deus. Se falar de inferno, por exemplo, eu não posso me guiar somente por um versículo, eu tenho que ler vários versículos e falar de inferno. Quando fala, por exemplo, da vinda de Jesus, eu tenho que pegar vários versículos para chegar numa ideia, num denominador comum. Então, a correlação são as referências. Interpretação é o contexto, a correlação são as referências. Referências. Eu tenho que ir para outros livros da Bíblia, vá para Gênesis, vá para Apocalipse, vá para os Evangelhos, vá para a doutrina, vá para as epístolas paulinas, enfim, eu vou ter que passear na Bíblia para entender e chegar num denominador comum para não me confundir. E há muitas passagens que parece que se opõem, parece que há contradição, parece que há algo paradoxo, mas não é não. Por isso você tem que estudar conosco na Universidade do Reino, faça essas matérias. Ligue para nós e faça essas matérias, porque você vai aprender muito, muito, muito. Então, essa correlação, olha só como é importante a correlação. Às vezes, acontece uma ideia por uma informação de uma passagem, e nós já pressupomos algo em outra passagem, e às vezes não é real. Vou explicar. Por ter lido uma informação, eu pressuponho que a ideia é essa, mas, na verdade, juntando com outra passagem, eu vou juntar e vou tirar uma clareza, vamos falar assim, dessa ideia de uma forma geral. Sempre se fala, vou dar um exemplo aqui, sempre se fala que Moisés, logicamente, e Arão foram diante de Faraó, e Moisés lançou o seu cajado no chão e ele se transformou em serpente. Mas isso não está na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Como assim, pastor? Não, todo mundo fala que diante de Faraó foi o cajado de Moisés que se transformou. E eu já vejo pregadores animados. Olha, e o cajado de Moisés se transformou em serpente. Aonde está na Bíblia isso? Não. Em Êxodo 4, quando Deus aparece a Moshe ali na sarça ardente, sim, o Senhor disse, lança o teu bordão no chão, e ele se transformou em serpente, pega pela cauda, enfim, toda aquela história maravilhosa, um milagre. Mas quando foram diante de Faraó, capítulo 7 de Êxodo, de Shemot, olha o que diz, capítulo 7, versículo 9, aí não foi mais o cajado, nem o bordão de Moisés.
Mas diz aqui no versículo 9 do capítulo 7, Êxodo 7, 9. Quando o faraó vos disser, fazei milagres, e vos acreditem, dirás a Arão, toma teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, versículo 10, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se transformou em serpente. Agora todo mundo fala que Moisés lançou o cajado, o bordão, e se transformou em serpente diante de faraó. Não, é o bordão de Arão. Só que como já havia se transformado o cajado em serpente lá no capítulo 4 diante da sarça, todo mundo pressupõe que foi também assim que aconteceu diante de faraó com o bordão de Moisés. Então olha a diferença. Então essas referências precisam ser bem analisadas passo a passo, porque se criam ideias, vão se montando filmes, e os pregadores normalmente lançam isso no púlpito. O povo que às vezes já não lê Bíblia, pega isso e diz, não, o pregador diz que está na Bíblia, está escrito. E aí, enfim, começam até frases que nunca estiveram na palavra do Senhor ditas em púlpito, por causa de falta de conhecimento, falta de observação, falta de interpretação e falta de correlação, de passear na Bíblia com referências e inferências, tá bom? Para terminar, aí vem a questão aplicação. Por último, olha só, chegamos na aplicação. Aplicação. O que é a aplicação? É a prática. A prática. Eu tenho um texto, vi o contexto, vejo as referências, entendi, fiz todo o processo, logicamente já estou com a revelação da palavra do Senhor, aí eu vou praticar aquilo que está sendo pedido, vou praticar aquilo que é doutrina, vou praticar aquilo que é demandado, vou praticar o preceito, vou praticar a ordenança, os juízos, os mandamentos, os estatutos de Deus e todo o perfil espiritual, moral demandado naquele momento, aplicá-lo na minha vida e isso se torne o que Tiago está falando aqui, para que se torne de fato uma vida de fé, praticando, não somente ouvinte, mas vivendo a excelência da palavra do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Então, que o Senhor te abençoe. Repito, recalco para você, venha estudar com a gente o que é hermenêutica, o que é exegese, o que é interpretação bíblica, contexto bíblico, para que você aprenda mais. E nessa dimensão gloriosa você precisa fazer o Hagá de uma forma correta, que é a interpretação bíblica e a meditação da palavra do Senhor para que você aplique na sua vida. Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine e te dê uma semana de vitória. Sexta-feira estamos juntos, que o Senhor te abençoe, um beijo no seu coração.